Imagine comigo por alguns instantes. O mundo inteiro está parado, ruas ficam vazias, famílias se reúnem diante da televisão, pessoas que raramente conversavam começam a falar a mesma língua. Crianças vestem camisas, adultos pintam o rosto, desconhecidos se abraçam em praças, bares. Durante alguns dias, uma bola rolando em um gramado parece ter poder de unir muitas nações, despertar lágrimas, reacender sonhos e fazer multidões prenderem a respiração. É a Copa do Mundo, um torneio onde homens correm atrás de uma taça, países carregam esperanças, torcedores fazem promessas e milhões acreditam que a vitória de 11 jogadores pode, ainda que por um instante, aliviar as dores de uma vida inteira. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta profunda. E se a Copa do Mundo revelar algo muito maior sobre o coração humano? E se por trás dos gritos, das torcidas, das bandeiras levantadas, das lágrimas derramadas, existir uma sede espiritual que nenhum estádio pode satisfazer? Porque a verdade é que o ser humano não foi criado apenas para assistir vitórias. Ele foi criado para buscar glória. E aqui começa a nossa reflexão. A Bíblia nos mostra que existe no coração do homem um anseio por eternidade. Lá em Eclesiastes 3:11 está escrito que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso significa que mesmo quando o homem tenta se preencher com conquistas passageiras, existe dentro dele um vazio que aponta para algo maior. Uma taça pode emocionar uma geração, mas não pode salvar uma alma. Um gol pode fazer uma multidão explodir de alegria, mas não pode perdoar pecados. Uma vitória pode entrar para a história, mas não pode abrir as portas da eternidade. E é exatamente aqui que a Copa do Mundo se torna uma poderosa ilustração espiritual. Porque o mundo celebra aqueles que vencem dentro de campo, mas o Evangelho anuncia aquele que venceu na cruz. O mundo aplaude quem levanta uma taça de ouro, mas o céu glorifica o Cordeiro que derramou seu sangue. O mundo se curva diante de campeões que passam, mas todo joelho se dobrará diante de Cristo, o Rei eterno. A Copa do Mundo reúne as nações diante de uma competição, mas o Evangelho reúne as nações diante de uma redenção. Perceba como o ser humano se envolve profundamente com essa busca por vitória. A preparação, a renúncia, a treinamentos, a disciplina, há lágrimas escondidas, há dores que o público não vê, há anos de esforço para 90 minutos de decisão. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, usou uma imagem parecida com a dos atletas. Lá em 1 Coríntios 9, 24 e 25 ele diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Orei de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Que palavra poderosa. Paulo está dizendo que o atleta se disciplina para receber uma coroa que perece, mas o cristão vive por uma coroa que jamais se acaba. A Copa entrega uma taça que um dia ficará numa vitrine, mas Cristo entrega uma vida que jamais será destruída. Os jogadores treinam anos para uma competição que termina. Mas quantos vivem sem se preparar para a eternidade que não terá fim? Essa é a grande tragédia do nosso tempo. Multidões sabem a escalação do seu time, mas não conhecem as palavras de Jesus. Sabem quem ganhou a final, mas não sabem se seus nomes estão escritos no livro da vida. Defendem uma camisa com paixão, mas se envergonham do Evangelho. Gritam até por uma seleção, mas permanecem calados diante da cruz. E talvez essa palavra esteja chegando até você, não para te condenar, mas para despertar uma pergunta. O que tem ocupado o trono do seu coração? Porque não há problema em se alegrar com o jogo. O problema
É quando uma paixão passageira recebe mais devoção do que o Deus eterno. Não há pecado em torcer, mas há perigo quando vibramos mais por um gol do que pela salvação de uma alma. Há perigo quando choramos mais por uma eliminação do que pelo nosso pecado. Há perigo quando nos preparamos mais para assistir a uma final do que para encontrar o Senhor. Jesus disse em Mateus 6:21: Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa frase é como uma espada. Ela entra profundamente na alma, porque o coração sempre revela o seu tesouro. Aquilo que você mais ama, você protege. Aquilo que você mais valoriza, você busca. Aquilo que você mais deseja, você serve. E a pergunta é: o seu tesouro está em algo que passa ou em alguém que permanece? Pense nos grandes campeões da história, homens que foram aclamados por milhões de pessoas, nomes cantados por multidões, jogadores que carregaram o peso de um país inteiro sobre os seus ombros. Mas, por mais brilhante que tenha sido a carreira deles, o tempo chega. O corpo cansa, a velocidade diminui, a chuteira ela é pendurada. Os aplausos também se tornam lá uma lembrança. As manchetes elas envelhecem, as novas gerações surgem e aquilo que parecia eterno se torna apenas uma memória. Essa é a glória humana, meu amado e minha amada. Bela aos olhos, mas frágil como vapor. A vida passa, a juventude passa, a fama passa, o dinheiro passa. As conquistas também passam. As copas se vão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. E se tudo passa, por que entregar a alma a algo que não pode salvá-la? Essa pergunta precisa ecoar dentro de nós, porque a Copa do Mundo nos mostra uma humanidade sedenta por pertencimento. Ninguém quer torcer sozinho. As pessoas querem fazer parte de algo maior, querem vestir uma camisa, querem cantar um hino, querem se identificar com uma nação. Elas querem dizer: eu pertenço a esse povo. Mas o Evangelho nos apresenta uma realidade ainda mais profunda. Em Cristo, não somos apenas torcedores de uma causa. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Não vestimos apenas uma camisa. Fomos revestidos de Cristo. Não cantamos apenas um hino nacional. Cantamos um cântico novo ao Cordeiro. Nós não pertencemos apenas a uma pátria terrena. Nós somos cidadãos dos céus. Filipenses 3:20 declara: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que verdade gloriosa! O cristão vive nesse mundo, mas não pertence a ele. Ele trabalha, ama, sofre, celebra, chora e caminha nessa terra. Mas os seus olhos estão fixos em uma pátria superior. Uma pátria onde não haverá derrota, onde não há dor, onde não haverá um luto, onde não haverá fim. A Copa, ela tem um final, mas o reino de Deus não terá encerramento. A Copa tem um campeão, mas Cristo é rei para sempre. A Copa do Mundo tem lágrimas de alegria e lágrimas de tristeza, mas lá no reino eterno de Deus, tudo enxugará os nossos olhos da lágrima. E veja algo ainda mais profundo. Na Copa, apenas um time vence. Todos os outros voltam para casa derrotados. Mas no Evangelho, a vitória de Cristo não exclui os quebrantados. Ela os convida. Na lógica do mundo, vencem os fortes, os rápidos, os habilidosos, os preparados.
Mas na lógica do reino, Cristo chama os cansados, os sobrecarregados, os pecadores arrependidos, os fracos, os feridos, os que reconhecem que não podem salvar a si mesmo. Jesus disse em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você percebe a diferença? O mundo exige performance, Cristo oferece descanso. O mundo aplaude os vencedores, Cristo salva os perdidos. O mundo descarta os fracassados, Cristo restaura os quebrantados. O mundo pergunta, quantos gols você fez? Cristo pergunta, você quer ser salvo? Essa é a beleza do nosso Evangelho. Ele não é uma competição onde o melhor vence, é uma graça onde o pecador se rende. Ninguém entra no céu porque foi forte o bastante. Ninguém é salvo porque teve uma boa campanha nessa vida. Ninguém recebe a vida eterna porque acumulou méritos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, como está escrito em Efésios 2:8. Na Copa do Mundo, o capitão, ele levanta a taça. No Evangelho, Cristo levanta o pecador caído. Na Copa, o herói é aquele que marca no momento decisivo. No Evangelho, o herói é aquele que morreu no lugar dos culpados. Na Copa do Mundo, uma nação celebra por alguém que venceu por ela. No Evangelho, os salvos adoram porque Cristo venceu por nós. E que vitória foi essa? Não foi uma vitória conquistada em um estádio lotado. Foi uma vitória conquistada em um monte chamado Calvário. Não havia torcidas cantando, mas sim zombadores insultando. Não havia aplausos, havia pregos. Não havia um troféu, havia uma cruz. Não havia uma coroa de ouro, mas sim uma coroa de espinhos. E ainda assim, ali estava acontecendo a maior vitória da história. Quando Jesus foi crucificado, parecia derrota aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus era o plano eterno de redenção se cumprindo. O pecado, ele estava sendo levado embora. A culpa estava sendo paga. A dívida estava sendo quitada. A morte, ela estava prestes a ser derrotada. E quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele não apenas venceu por si mesmo, ele venceu por todos aqueles que creem no seu nome. Em 1 Coríntios 15, 57, declara: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vitória que nenhuma copa pode te oferecer, meu irmão. Uma vitória sobre o pecado, uma vitória sobre a condenação, uma vitória sobre a morte, uma vitória que não depende do placar, uma vitória que não termina no apito final, uma vitória que não se envelhece, uma vitória que atravessa a eternidade. Talvez você já tenha chorado por uma derrota no esporte. Talvez já tenha sentido aquela frustração profunda ao ver o seu time eliminado. Mas eu te pergunto com amor e seriedade: você já chorou por estar longe de Deus? Você já se entristeceu pelo pecado? Você já percebeu que a maior derrota não é perder uma final, mas viver uma vida inteira sem Cristo? Porque o maior perigo não é uma seleção ser eliminada. O maior perigo é uma alma se perder. Jesus disse em Marcos 8,36: Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Essa é uma das perguntas mais fortes da Escritura. Do que adianta ganhar o mundo? De que adianta levantar taças? De que adianta ser aplaudido? De que adianta ter dinheiro, fama, sucesso,
reconhecimento e influência, se no fim a alma está perdida? O mundo pode chamar alguém de campeão, mas essa pessoa não conhece a Cristo. E nisso, ela ainda precisa ser salva. E o mundo pode chamar alguém de fracassado, mas se essa pessoa pertence a Jesus, ela possui uma herança eterna. Aleluia. A verdadeira vitória não é ser lembrado pelos homens, é ser conhecido por Deus. A verdadeira derrota não é perder diante do mundo, é ouvir de Cristo: nunca vos conheci. Por isso, esta mensagem não é contra o futebol, é contra a idolatria do seu coração. Porque ídolo não é apenas uma imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Pode ser um esporte, pode ser um time de futebol, pode ser uma carreira, pode ser dinheiro, pode ser relacionamento, pode ser a própria reputação. O coração humano transforma coisas boas em deuses falsos quando as coloca acima do Senhor. E Deus, em seu amor, nos chama de volta. Ele nos lembra que nenhuma alegria terrena deve ocupar o lugar da alegria eterna. Ele nos lembra que nenhuma paixão passageira deve sufocar a devoção verdadeira. E ele nos lembra que fomos criados para algo maior do que apenas torcer, vencer e celebrar por alguns dias. Nós fomos criados para glorificar a Deus Todo-Poderoso. Lá em Romanos 11:36 é dito: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, inclusive os nossos talentos, as nossas alegrias, os nossos dons, os nossos sonhos, as nossas vitórias e as nossas lágrimas. A pergunta não é apenas quem vencerá a Copa. A pergunta mais profunda é: quem reina aí no seu coração? Porque uma taça pode estar nas mãos de um campeão, mas o trono do coração pertence a Cristo ou pertence a um ídolo? Não existe neutralidade diante de Deus. Jesus não quer ser apenas admirado como um grande mestre. Ele deve ser recebido como Senhor e Salvador. Não basta aplaudir valores cristãos, é preciso nascer de novo. Não basta respeitar Jesus, é preciso render-se a Ele. E talvez enquanto você ouve essa mensagem, Deus esteja usando algo tão conhecido como a Copa do Mundo para te mostrar uma verdade eterna. Você está correndo atrás de quê? De uma glória que passa? De uma aprovação humana? De uma alegria que dura apenas até o próximo jogo? De um sonho que pode acabar com o apito? Ou você está correndo a carreira da fé, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador dessa fé, como diz lá em Hebreus 12:2. A vida é como uma partida que um dia terá fim. O relógio está correndo, tic-tac. O tempo não para. Cada dia é um passo mais perto da eternidade. E quando chegar o último minuto, não importará quantos te aplaudiram, não importará quantos te seguiram, não importará quantas conquistas você acumulou nesse mundo. Importará somente uma coisa: você pertence a Cristo? Essa é a pergunta que atravessa todas as distrações do mundo. Porque quando a Copa terminar, as luzes do estádio elas se apagarão, as arquibancadas ficarão vazias, as bandeiras serão recolhidas, as ruas voltarão ao normal, os gritos se transformarão em lembranças. Mas a eternidade continuará diante de cada alma, e diante dessa eternidade só há um refúgio seguro: Jesus Cristo. Ele é maior que qualquer campeão.
Ele é mais precioso que qualquer taça. Ele é mais glorioso que qualquer vitória humana. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E hoje, Ele não te chama para assistir de longe. Ele te chama para segui-lo. Ele não te chama para torcer por Ele apenas com palavras. Ele te chama para entregar a vida. Ele não te promete uma existência sem lutas, mas promete estar contigo todos os dias. Ele não te promete uma coroa corruptível. Ele promete a você uma vida eterna. Então, quando você vir o mundo inteiro vibrando por uma bola, lembre-se, existe uma alegria maior. Quando você vir uma nação chorando por uma derrota, lembre-se, existe uma tristeza muito mais profunda, que é viver longe de Deus. Quando você vir jogadores buscando uma taça, lembre-se, existe uma coroa incorruptível reservada para os que amam ao Senhor. E por fim, quando você vir um campeão levantando uma taça diante das nações, lembre-se do que Cristo fez. Ele ressuscitou. Ele está exaltado acima de todo nome, diante de toda língua, que confessará um dia que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Copa do Mundo, eu sei, ela emociona multidões, mas o Evangelho salva pecadores. A Copa revela a sede humana por uma glória, mas o Evangelho revela a glória de Deus em Cristo. A Copa termina com um campeão no centro do campo, mas a história terminará com Cristo no centro de todas as coisas. E naquele grande dia não haverá uma disputa, não haverá empate, não haverá prorrogação, não haverá segunda chance, haverá apenas a manifestação gloriosa do Rei Eterno. Por isso, não entregue sua alma ao que passa, meu amado. Não adore a emoção de um momento. Não viva como se esta vida fosse o estádio final. Cristo venceu. Cristo reina. Cristo voltará. E bem-aventurado será aquele que ao final da carreira puder dizer, como o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, 7 e 8: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Essa é a verdadeira vitória. Não a vitória que o mundo entrega, mas a vitória que Deus concede. Não uma taça que se oxida com o tempo, mas a coroa que permanece para sempre. Que a sua maior alegria não seja apenas ver uma seleção campeã. Que a sua maior alegria seja saber que o seu nome está escrito no livro da vida. As copas, elas passam, os campeões passam, gerações passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém?